Olha, o campo brasileiro vive um momento de forte pressão financeira. O endividamento total dos produtores rurais já ultrapassa R$ 1 trilhão, somando dívidas bancárias, títulos de crédito, fornecedores e mercado informal. Mas por que as dívidas chegaram a esse valor? Bom, vamos entender os motivos agora ao vivo com o nosso colunista e consultor de negócios, Celso Ricardo. Bom dia, Celso. Tudo bem, meu caro? Bom dia, Sebastião. Prazer estar contigo aí no programa hoje. Ótimo, todo nosso, todo meu. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. E aí, Celso, o que está acontecendo? Eu lembro que um tempo atrás se dizia que era muito descontrole financeiro do produtor lá dentro da porteira, na propriedade, precisava fazer uma gestão melhor, precisa sim, sempre, né? Mas não é só por isso esse endividamento também, né, Celso? Sebastião, a gente pouco escuta falar, né? A gente pouco escuta falar a nível de Brasil com relação a essa questão do endividamento do produtor rural, que preocupa até pelos valores, né? Nós estamos falando de uma safra, numa estimativa de 1,4 trilhão, e nós estamos falando em 1,2 trilhão de endividamento, mas não é. Não é o produtor rural, não é o único culpado, vamos dizer assim, né? A maior parte da dívida, ela vem de fatores macroeconômicos, né, climáticos e até estruturais. Então, assim, somados a esse contexto todo, principalmente, Sebastião, eu tenho uma grande preocupação com relação a juros altos, né, créditos cada vez mais caros, mas também ao custo operacional total. É muito fácil a gente ver ou escutar pelo Brasil as pessoas falar em custo de produção baixou, aumentou, como se fosse um parâmetro ou um indicador real sobre o que se gasta para produzir. Isso não é verdade. Nós temos que sempre comparar o custo operacional total da propriedade, ou seja, o antes e o dentro da porteira, com base num percentual em cima do preço das commodities que estão sendo praticados. E nós vimos agora na reportagem anterior que nós estamos tendo uma previsão de queda novamente no preço das commodities. Os custos se manteram altos, ou vem se mantendo muito alto no Brasil, o custo operacional total muito alto em termos de percentuais dos preços das commodities e as commodities baixando. Então, margens pequenas e até negativas. E isso tem um impacto direto no endividamento do produtor rural, Sebastião. São fatores externos à propriedade, pode-se dizer, para além da porteira, né? Ele tem uma ingerência enorme sobre o que faz, como faz, hoje tem muita tecnologia, aprendeu-se muito a se fazer gestão, mas então são coisas que a gente pergunta, o que o produtor pode fazer? É um alerta, né, Celso? Exatamente. O fora da porteira, aí nós estamos totalmente comprometidos, mas nós temos os fatores climáticos que incidem diretamente, por exemplo, na produção, né, na produtividade de uma lavoura, por exemplo, que quando nós delimitamos uma área que vamos buscar o crédito, a gente tem uma análise sobre aquele total definido, né, ou determinado por uma produção, e qualquer quebra de safra por fatores climáticos, a gente já tem problemas e tem prejuízos, mas a grande maioria das situações, elas fogem das mãos do produtor. E nós precisamos considerar, né, precisamos fazer um diagnóstico geral sobre o que está acontecendo, até porque nós estamos chegando, né, na época, já chegamos na época da safra, né, agosto, setembro, preparo de solo, nós temos sementes, insumos, nós temos um produtor endividado que não tem acesso ao crédito até agora. O próprio plano safra, ele está confuso entre o montante oferecido, né, disponibilizado, entre aspas, e o que está de fato chegando no produtor, ou ainda vai chegar. Então, a próxima safra agora, 26, Sebastião, ela causa um pouco de temor para nós, porque existem uma série de fatores. Nós precisamos considerar, né, que o produtor rural brasileiro está em torno de 70% a 75% vivendo essa questão do endividamento. Quantos vão ter acesso ao crédito? O plano safra, em termos de volume total, vai estar disponibilizado 100% ao produtor? Como é que estão as questões burocráticas? Os próprios bancos estão analisando as questões de juros, as garantias devido a essa instabilidade, a insegurança financeira que o produtor rural vive. Então, assim, já está mais do que na hora do que o governo federal, principalmente, faça uma análise mais enfática com relação a essa situação, até porque que nós temos, né, dentro do agronegócio, as exportações, um maior número de percentual que vem do agronegócio para as exportações, a balança comercial já preocupa,
nós estamos chegando quase numa situação de igualdade entre exportação e importação, e isso nos preocupa porque importando mais alimentos com tributação zero pressiona quem está produzindo com esse custo operacional total alto, compromete a produção. Enfim, o Brasil tem muitos cenários negativos que estão impactando negativamente no agro, em termos de previsão e até mesmo do montante produzido, mas a gente não está vendo, Sebastião, a preocupação devida por parte, principalmente do governo federal, com essa situação. Política pública, então você está trazendo, né? Você trouxe aí custos já altíssimos também, né? Aí a falta de crédito, o clima. Agora, e a gestão dentro da propriedade? Pode amenizar de alguma maneira? Há alguma, não sei se estratégia que o produtor possa adotar para evitar que esse endividamento aconteça ou aumente cada vez mais? Se é que tem solução, pelo menos para dentro da porteira, Celso? Tem muita solução, Sebastião. A própria parte de tecnologia, que a gente fala muito, inovação, ela está nas mãos de poucos no Brasil, né? A grande maioria dos produtores rurais não tem acesso a essa tecnologia toda, e isso tem um impacto até mesmo com relação à internet, a nível de agronegócio, a nível de produtor rural, né? Para nós termos uma planilha, um acompanhamento econômico e financeiro. Mas eu também faço um alerta com relação à falta de atitude que nós vimos por parte do próprio até Ministério da Agricultura, né? Uma aproximação com as secretarias de agricultura dos estados, dos municípios, para fazer uma análise maior sobre áreas, sobre cadeia produtiva. A própria Conab, em termos de análise de números e resultados, para passar uma projeção para o produtor, é muito problemático, porque esses relatórios, eles chegam nas mãos de poucos dentro do Brasil quando a gente fala em produtor rural. Então, essa extensão de informações, essa aproximação do campo com as secretarias de agricultura e também com o próprio ministério, ela precisa acontecer. Até para o produtor poder entender as questões de mercados, principalmente do mercado internacional em termos de volume e preço, para que haja uma projeção interna, Sebastião, de área e de produção, para que o produtor não fique naquela questão, né? Produzir a qualquer custo e ter que vender a qualquer preço, até pelas questões de estocagens, né, no Brasil, que são precárias. Nós não temos uma estrutura física capaz de comportar toda essa produção e nós acabamos, de uma certa forma, incentivando a safra recorde a produzir mais, mas sem dar as condições necessárias para que o produtor, de uma maneira geral, às vezes produtores com poucos recursos financeiros para buscar mais essa inovação, essa tecnologia. Eu acho que o Brasil, que vive dos resultados do agronegócio, precisa olhar das fronteiras para dentro e oferecer a esse produtor condições melhores para nós produzir com mais garantia, principalmente de resultado financeiro, ou seja, preço de venda com margem de lucro maior, Sebastião. Pois é, Celso, muito oportuna essa conversa nessa época, também nesse período, eu digo, né? A gente está aí começando a safra principal de grãos, né? De soja, muitos produtores de Mato Grosso só esperando chover um pouquinho para começar a plantar. Eu conversava essa semana com outro especialista e falávamos sobre a dificuldade de começar essa safra por conta até da aquisição de insumos, né? O dólar como está também. Essa é uma outra questão que interfere, que então é muito preocupante no início de safra começar com dívida já, né? Tem muito para se resolver de safras anteriores, tem uma instabilidade aí que interfere de todo, como você falou, o clima, e o câmbio também tem muita ingerência, muita influência também nessas decisões, né, Celso? Diretamente, Sebastião, até porque nós estamos falando, né, de uma safra e nós temos a própria análise de solo, correção de solo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul os problemas das enchentes que lavaram o solo, né, nutrientes foram embora, a própria seca causa problemas e tu tem que fazer uma análise, uma correção, buscar os insumos, sementes de qualidade, e isso tudo requer dinheiro, né? Requer o acesso ao crédito. E nós estamos falando desse endividamento que dificulta esse acesso ao crédito. E recentemente a gente viu um tal de um projeto de securitização, e eu digo um tal de projeto de securitização aprovado na Câmara, porque ele não tem sustentabilidade, né? Falta um monte de situações serem resolvidas para que o produtor ele possa ter um pouco mais, né, de esperança, principalmente pelas questões climáticas, né? Nós temos uma série de indefinições com relação à carência, 2 ou 3 anos para um produtor que a gente
sabe que o fluxo de caixa leva no mínimo 5 anos para tu poder te estabilizar, se tu tiver margem de lucro, né, coerente. O tal do prolongamento de dívidas e alongamento de dívidas é uma questão muito criteriosa. Se eu não tenho margem de lucro, prolongar dívidas, se eu não trazer o produtor rural lá na CPR inicial, né, e não deixar para tratar a dívida total que já vem de juros sobre juros, eu não vou dar estabilidade para esse produtor resolver o problema atual do endividamento e se programar para as próximas safras, tendo em vista que o mundo, mesmo que em determinados países, né, a produção seja menor, nós estamos tendo uma maior oferta de commodities no mercado e isso ataca diretamente os preços. Quando nós temos um país que nem o Brasil, com alta capacidade de produção de alimentos, e importar alimentos com tributação zero, eu pressiono ainda mais os preços, principalmente para o produtor, que não é ele o exportador. As pessoas confundem muito isso, né? O produtor rural está exportando. Não, ele não exporta. Nós temos a indústria e nós temos os atravessadores, que aproveitam a época, né, da maior oferta de commodity, pressionam o preço e o produtor acaba absorvendo muito mais problemas do que vai impactar diretamente na próxima safra, que eu não acredito em números muito positivos para nós, pensando na produção de grãos para o ano de 2026, ô Sebastião. Pois é, e mesmo que sejam positivos, né, Celso? Mesmo que se tenha uma safra recorde, não é o volume da produção que deve contar mais, né? Mas é a margem, o quanto sobra para o produtor lá no final das contas, para ele poder, talvez, reinvestir ou antes disso, pagar as dívidas, né? Quer dizer, não é um resultado da produção que parece, a gente é de uma eficiência muito grande, produtividades cada vez maiores, mas o que importa é o que sobra lá no final das contas, né? O que vai para o bolso, o que o produtor pode investir para continuar na competitividade, né? A gente viu essa vulnerabilidade nossa agora em se tratando de geopolítica, de mercado internacional, né? A gente tem que estar bem preparado para crises como essas também. Mas se não resolver as contas de casa primeiro, é mais complicado, né? A geopolítica interfere em tudo isso também, nessa solução, talvez, ao menor endividamento, Celso? Que interferência tem? Direta, Sebastião. Nós não temos no Brasil, por mais que seja absurdo até a gente dizer, e também é muito pouco comentado, essa gestão específica para o agro. Aí, não recentemente, mas no período que eu estive lá nos Estados Unidos, acompanhando relatos dentro de determinados condados e regiões, a própria USDA trabalha com um parâmetro de informações muito interessante que leva para cada condado cotas de produção. E isso faz com que haja uma harmonia entre produção e mercados. E isso traz uma tranquilidade maior para o produtor. E aqui no Brasil nós vivemos dessa ênfase da super safra que não é positivo. Nós precisamos entender que a super safra, nas condições que nós estamos, essa maior oferta de produção com esse descontrole, principalmente dos custos e das margens de lucro, está levando esse produtor rural cada vez mais para uma situação crítica, econômica e financeira. Por isso que um projeto de securitização, e eu não me refiro a esse que foi aprovado na Câmara dos Deputados, sem estrutura para tal importância, ele tem que vir acompanhado de ferramentas que garantam a esse produtor o não endividamento futuro. E é por isso que eu falo que no Brasil nós não temos gestão no Ministério da Agricultura capaz de aproximação, Ministério, né, Conab, as secretarias de Agricultura dos estados, para que nós tenhamos indicadores e números favoráveis para levar esse produtor para o caminho certo. É óbvio que situações adversas vão acontecer, né? Nós temos as questões monetárias, as financeiras, a valorização do dólar, nós temos os insumos que vêm de fora do Brasil, que têm um impacto no custo operacional total, então existem variáveis. Mas quando nós temos uma gestão profissional, né, uma aproximação, a gente reduz o risco. Reduzindo o risco, nós já temos chances de ter resultados, e isso acontece na indústria e em vários outros setores. Existem esses problemas no decorrer do caminho, mas quando a gente está estruturado, a gente tem opções de mudar as direções, principalmente com as questões geopolíticas com relação ao mercado. O Brasil, como um grande produtor, e nós temos que mudar a ênfase das commodities, nós temos que começar a agregar valor, nós deveríamos estar diversificando o mercado mundial e não viver somente da importância do mercado chinês e do próprio americano, que é o nosso segundo maior destino. Nós tínhamos que estar diversificando
o mercado internacional a partir da nossa capacidade produtiva, mas nós entramos numa zona de conforto e aí qualquer desencontro internacional nas questões geopolíticas causa um transtorno muito grande dentro do Brasil, situação que nós não precisamos, né, Sebastião? E aí questões pontuais podem ajudar, soluções pontuais, né? Mas é uma questão de processo, né, Celso? É com o tempo também, já deu para a gente aprender. É preciso planejamento, é preciso processos bem desenvolvidos, né? bem colocados. Bom, Celso, você publicou um artigo, inclusive, onde você detalha, né, números, tem percentuais e tem pontos, onde a gente pode acessar ou buscar mais informação, enfim, se informar cada vez mais, porque o conhecimento, a informação também é um ponto importante nesse processo, né? Para o produtor, para as suas fazendas, para quem trabalha lá no escritório, onde se fala de gestão, né? Para buscar mais informação sobre isso, né? Evitar cada vez mais que a gestão talvez resvale e a gente entre aí num processo de endividamento. Onde é que a gente busca essas informações? Como é que a gente tem acesso a esse seu artigo? Sebastião, eu trabalho muito com diretamente o contato com os produtores, com os mercados fora e dentro do Brasil, essas análises gerais, né? A gente tem grupos que a gente faz, que a gente trabalha de WhatsApp, e aí tá ligado diretamente ao meu número de telefone, que ele está aberto. Mas no meu Instagram, né, nas redes sociais, no Instagram principalmente, eu tenho vários e vários artigos sobre essa situação, e lá tem os meus contatos que as pessoas podem e já fazem isso, né? Mandam perguntas, tiram dúvidas, porque a gente está sempre buscando diariamente, praticamente das 3 da manhã às 10, 11 horas da noite, buscando essas informações, esses contatos, essa visão e entendimento do que nós podemos fazer. Tanto é que eu desenvolvi agora, inclusive já está em algumas universidades, e eu vou partir para palestras específicas sobre esse assunto, com base num dossiê unificado do agronegócio que eu desenvolvi. São 76 páginas de um trabalho muito intenso a nível de Brasil, né, de território, 26 estados, nossa capacidade produtiva, todo o litoral que nós temos para melhorar as questões de portos, para diversificação, reduzir o custo, né, do transporte terrestre, e isso dá um impacto nos preços, melhora a margem de lucro. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito intenso há muitos anos e estamos disponibilizando. Como eu disse, no meu Instagram, lá, Celso Ricardo Agro, as pessoas acessam, vão ver lá mais de 200 artigos, só esse ano, e lá tem o meu contato, as pessoas podem mandar mensagem e eu vou disponibilizando todas as informações que tenho, porque a gente que é produtor, que está em contato com o produtor, mas vive, né, o setor secundário, terciário, vive o mercado internacional, a gente consegue montar esse quebra-cabeça de uma forma mais específica e, a partir daí, levar as informações para quem produz, tentando reduzir o máximo o risco e melhorar a margem de lucro, garantindo ao produtor a sustentabilidade operacional e a permanência, né, Sebastião, dele no campo, que é muito importante para o Brasil. Não, pois é. Não, eu sei que você está aqui toda semana, né? Nosso colunista, o consultor, mas nunca é demais a gente lembrar dos contatos, dos dados, para que as pessoas ampliem também essa discussão, né? Porque sempre tem alguém que está vendo pela primeira vez, então é importante aí. Você viu também que a gente reproduziu várias vezes imagens de situações de vulnerabilidade nossa no campo, e são imagens lá da tragédia no Rio Grande do Sul, porque é importante também bater muito nessa tecla, né? Quanto mais a gente fala, mais difunde, mais discute, troca ideias também, mais a gente se fortalece, né? Por isso é importante, sim, consulte lá o Instagram do Celso, busque, vá atrás de mais informação. E o Celso está sempre aqui toda semana trazendo um pouco desse conteúdo que ele não para de trabalhar e é homem do campo, de certa forma, porque acorda e vai dormir trabalhando aí, né, Celso? Meu caro, obrigado por hoje, foi um prazer enorme, um aprendizado aí conversar com você sempre. Muito obrigado pela participação de hoje. Sebastião, prazer falar contigo e a satisfação é minha de poder fazer parte aí do AgroMais, dessa grande equipe e poder colaborar o máximo possível com as informações. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí.